As pessoas gostam de livros escritos em primeira pessoa, mas não se deve confiar demais nas pessoas, ainda mais nas primeiras, que às vezes têm segundas intenções. Quais as vantagens e desvantagens de escrever em primeira pessoa? Eu acho que a principal desvantagem é que todo mundo te pergunta se aquilo aconteceu mesmo com você e se aquilo é verdade. Principalmente na crônica, que é uma primeira pessoa muito próxima da pessoa, né? Eu faço muita ficção na crônica. Eu considero a crônica como um gênero de ficção, mesmo aquela que conta uma história acontecida, porque a maneira que você aborda, o que você faz da história é ficcionalizar a realidade. Mas a crônica, mais do que outros gêneros, é um gênero em que as pessoas sempre acham que aconteceu com você. Enfim, isso não é uma dificuldade da técnica, mas é uma dificuldade da recepção. Mas em relação à técnica? Eu acho a primeira pessoa legal, isso é uma coisa, talvez sobre a primeira pessoa, talvez sobre a crônica, que eu sempre acho mais legal se eu quero fazer humor, por exemplo, trazer a piada para mim, rir de mim. Então, em vez de falar, sabe aquele típico baixinho nervoso que você vê na rua? Eu prefiro fazer uma crônica assim, eu sou o típico baixinho nervoso que fica ansioso no trânsito, por exemplo. Eu acho que quando você faz isso e você fala de você consegue, paradoxalmente, chegar mais no leitor e fazer com que o leitor leia se sentindo ali dentro também. Não é paradoxalmente, na verdade, porque quando você escreve eu, o leitor também lê eu, né? Então o leitor também acha que está lendo sobre ele, sobre a vida dele. Eu acho que aí o humor é mais legal, porque é um humor que aproxima a pessoa em vez de estigmatizar alguém, fazer um círculo na piada, assim. Será que a primeira pessoa causa mais empatia, então? Identifica mais, causa uma identificação projetiva, assim, para usar uma expressão esquisita? Eu não sei te responder isso assim, Toreiro. Eu acho que ela, não sei se causa mais, eu acho que você pode ter muita empatia também. Se você fala ele, às vezes você pode ficar com mais pena dele do que se você fala o eu. Acho que dá para você criar empatia de todos os pontos de vista narrativos. Eu acho que especificamente no caso do humor, que eu uso muito, não é nem mais empatia, assim, a pessoa pode até rir mais se você faz uma crônica em terceira, mas é um tipo de riso que não é o riso que me interessa tanto, é um tipo de riso excludente, né, que você ri do diferente, e aí a primeira pessoa você ri de si próprio, então acho que é um riso mais fraterno, assim, que aproxima. Então, nesse sentido, eu acho que a primeira pessoa não tem nada de narcísico e nem de falar do próprio umbigo. Uma vez que o leitor também vai estar lendo em primeira pessoa, sendo um pouco breguinha, é como dar a mão para o leitor. Assim. A primeira pessoa é confiável? Se for bem feita, espero que não. Né? Assim, nenhuma narrativa deve ser confiável. Né? Toda ficção deve enganar o leitor. Essa é a nossa tarefa. Se você não enganar o leitor, não funcionou o negócio. Então, a minha intenção é fazer com que as pessoas acreditem que aquilo aconteceu comigo, para depois eu reclamar que elas acham que aquilo foi comigo que aconteceu, entendeu? Será que hoje em dia o texto em primeira pessoa perdeu a primazia para essa moda interessante de múltiplas vozes e tal? Eu não sei, eu vejo o contrário, assim, eu vejo a primeira pessoa é a linguagem das mídias sociais, né? Eu acho, eu faço, eu fui, eu comi, olha eu aqui, o selfie. O selfie é a primeira pessoa, feita imagem, né? Os blogs, eu acho que eu vejo forte a primeira pessoa, não sei se na literatura, mas no mundo ao redor ela é forte. Pensando assim, é o paraíso da primeira pessoa hoje em dia. Né? Com Facebook, blogs e tal. Mas aí tem que também fazer uma distinção, né? Porque essa primeira pessoa das mídias sociais é a pessoa mesmo, né? A primeira pessoa do Memórias Póstumas não é o Machado de Assis, evidentemente, né? Eu acho que a gente não pode associar, como muitas vezes eu já vi acusarem, falarem assim, essa nova geração tem muita pouca imaginação porque é tudo em primeira pessoa.
não tem nenhuma relação entre a primeira pessoa e as outras pessoas, a terceira pessoa, em graus de imaginação. Não é porque você está falando ele, fulano de tal nasceu na Suécia, não é mais imaginativo do que ontem acordei aqui na cama. Você pode fazer um romance realista em primeira pessoa, em que nada de sobrenatural aconteça, e isso pode ser uma coisa absolutamente criativa e imaginativa. E você pode fazer um romance de ficção científica em terceira pessoa que seja chato e tolo, né? Você já mudou algum texto de primeira para terceira ou vice-versa? Já, muitas vezes, e do passado para o futuro, do futuro para o presente, e fico tentando, vendo onde encaixa melhor, às vezes não está andando. E você lembra por que você mudou de primeira para terceira ou o contrário? Lembro, no caso da crônica, às vezes para não ter problema em casa com a minha mulher, você cria uma história e fala, um amigo meu estava não sei aonde. Às vezes porque você quer contar uma história que você acha legal, mas que aí pode parecer muito falando do próprio umbigo e ela vai perder. Tem histórias que parecem que vão ficar mais fortes em primeira pessoa, tem histórias que vão ficar mais fortes em terceira pessoa. Isso depende da crônica que eu vai escrever. É mais divertido escrever numa primeira pessoa mais próxima do real ou mais distante do que é você? Olha, eu gosto de brincar de tudo. Depende do dia e do texto que eu vai escrever. Acho que as duas coisas se assemelham, porque quando você escreve uma primeira pessoa próxima a você, você está buscando alguma coisa em você que você ainda não sabe, você está procurando algo em você que você quer descobrir. E quando você se coloca dentro de outra pessoa, você também está buscando algo dentro de você que você não sabe, né? Por isso é libertador você fazer uma primeira pessoa muito diferente de você. Deve ser um pouco como atuar, né? Como ser ator, você sai um pouco de si próprio. Eu acho que as duas coisas têm muita graça, assim. Eu acho que dá... Eu não saberia dizer o que é mais legal. Fluxo de consciência é uma tentação quando você está escrevendo em primeira pessoa ou não? Para mim nunca foi. Eu acho fluxo de consciência, em raríssimos casos, um truque barato. Porque fluxo de consciência não é fluxo de consciência. Fluxo de consciência, se for realmente fluxo de consciência, não tem a menor graça e não tem muito sentido, porque o fluxo de consciência é um vômito cujos cacos dizem muito respeito à vida interior de uma pessoa, e as outras pessoas não vão ter chaves para abrir esse fluxo de consciência. Um analista demora muito tempo para entender qual o sentido por trás daquelas frases e daquelas histórias que o cara conta, né? Então o fluxo de consciência é uma construção que, para fazer sentido para os leitores, você tem que dar chaves para ele entender o que está saindo. E geralmente eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem mal feita e colocam umas coisas meio óbvias e aí fica juntando umas coisas assim, tipo felicidade, felicidade, sabe? Fica meio que letra do Jorge Versilo, assim, sabe? Acorda, acordes, 3, menage à trois, sabe? Acho que fica, sei lá, não é muito a minha, assim. A primeira pessoa irônica é mais perigosa hoje em dia, de não ser entendida? Muito, muito, muito. É muito difícil as pessoas entenderem que o narrador de um texto não é o autor e que um texto também não é uma declaração de princípios. Eu acho que isso é um problema da alfabetização, assim. As pessoas têm muita dificuldade em conceber um texto literário. Muita dificuldade, elas não entendem, e a crônica mais ainda, porque ela está dentro de um jornal. Então as pessoas leem e acreditam que é muito difícil elas entenderem o humor por escrito, né? Porque o humor requer ferramentas do leitor. O humor é uma coisa de ligue os pontos, né? O leitor que tem que ligar os pontos e entender que não está tudo ali. Então é muito perigoso, eu sofro muito disso. Teve um episódio engraçado, não é, recentemente? Engraçado nada, era para ser engraçado, que foi a crônica O Guinada à Direita, que eu criei um estereótipo de um cara, de um fascista, não era nem um cara de direita, era um cara fascista, racista, homofóbico e tal,
para ridicularizar uns certos colonistas de extrema direita que acham que fazer piada racista no Brasil é ser libertário. E muita gente leu e acreditou. E pior, muita gente leu, acreditou e apoiou. Isso que foi o meu maior susto. E você escreve em primeira pessoa pensando-se como outra pessoa, assim? Sim, sim. Por exemplo, às vezes eu quero fazer uma crônica melancólica, e eu não estou melancólico, eu estou feliz. Então eu vou ler coisas tristes para ficar tristes para escrever essa crônica. Outro dia eu escrevi uma crônica que era um professor universitário de esquerda em crise porque ele só se apaixonava por mulheres de direita e não funcionava. E ele falava que ele tinha um problema entre que ele era de esquerda, mas o pinto dele era de direita e tal. E era em primeira pessoa, era um cara falando com um analista. E eu falava que era um professor universitário, sei lá o quê. E muita gente falou, adorei aquela crônica sobre o seu pinto e tal. Eu falei, não era meu esse pinto, era pinto de outra primeira pessoa. Então sim, eu escrevo coisas em primeira pessoa, mas geralmente o personagem da crônica é um cara parecido comigo. Embora muitas vezes, acho que na maioria das vezes, ele passa por situações que eu não passei. As situações são criadas. E você já chegou a mudar muito, assim, você vê como primeira pessoa, objeto, cachorro, mulher? Não, acho que eu nunca fui assim um melão narrando alguma coisa. Mulher sim, mulher já. Eu acho que a coisa mais esquisita que eu já fui foi de direitas. Virginia Woolf nasceu na Inglaterra em 1882. Seu livro mais conhecido talvez seja Orlando, que conta a história de um jovem inglês que um dia acorda mulher. A personagem é imortal, e o livro acompanha Orlando por seus 350 anos de vida, mostrando as ambiguidades dos gêneros feminino e masculino. Uma das marcas mais conhecidas de Virginia Woolf é a utilização do fluxo de consciência, uma técnica literária que faz um exame dos processos mentais de um personagem, misturando o consciente e inconsciente. Pode-se dizer que é uma tentativa de reproduzir esse agitado rio que é o pensamento humano. Aliás, Virginia Woolf se suicidou entrando num rio com os bolsos cheios de pedras. O maior clássico da literatura infantil é Onde Viviam os Monstros, de Maurice Sendak. A grande questão deste autor é que ele vai trabalhar, em termos da infância, de uma forma totalmente diferente do que tinha sido feito até então. O que o Sendak faz? O que Sendak nos apresenta neste livro? Ele nos apresenta uma personalidade infantil íntegra, integral no sentido de tudo que é a conformação da personalidade humana, ou seja, a criança enfrentando seus monstros, enfrentando seu inconsciente, e isso é feito de uma forma extremamente particular e que vai marcar toda a literatura infantil, principalmente o álbum ilustrado a partir desse momento. Sendak usa alguns recursos. Ele vai usar o recurso do texto, que é extremamente sintético, mas muito incisivo, e vai trabalhar muito o texto com a imagem. Um dos recursos que o Sendak usa para contar a história de Max, que é um menino levado, que vai ser colocado de castigo num determinado dia e vai, a partir daí, fazer uma viagem, encontrar os seus monstros, é usar os diferentes tamanhos em termos de enquadramento das imagens. Se a gente folhear o livro, a gente vai perceber que as imagens mudam de tamanho, e isso não é de graça. Tudo isso tem um efeito, e vocês vão perceber que cada vez que o menino, lendo a história, cada vez que o menino realiza a sua viagem, a ilustração cresce. A ilustração cresce e o mundo real e o mundo imaginário vão assumindo diferentes pesos, né? E esses pesos, eles vão sendo colocados e
colocados pelo Sendak de formas muito evidentes. Então, no caso aqui, a gente tem o peso da imaginação, o peso desse inconsciente do Max, tomando conta de toda a história. O mundo consciente aqui, que seria o diálogo, né, a razão, a linguagem, vai ficando para o fim, até que Max chega naquilo que é a sua plena realização, que é a festa com os monstros. Ele vai para o mundo dos monstros, ele se encontra com os monstros, esses são os monstros de Max. Ele faz a festa e, a partir de um determinado momento, ele decide que cansou. Ele quer voltar para o mundo da realidade e ele volta. Ele pega o barco dele de volta, a história continua entrando de novo por onde ela saiu. E aí, Max vai chegar no seu quarto e, lindamente, ele vai encontrar a comida que ele não jantou, porque a mãe dele falou que ele ia de castigo para o quarto sem jantar, na mesa do quarto dele. Isso é uma longa viagem que o Max faz, a gente não sabe a duração dela, é o que menos importa, mas o que é fundamental é a primeira vez que na literatura infantil algum autor trata a criança na sua integridade, e não como um ursinho de pelúcia, mas daquilo que ela é, com seus lados escuros, é de fato uma obra-prima, um dos melhores livros de literatura infantil que já foram produzidos, e se mantém absolutamente atual. Realmente é uma leitura para todas as idades. Bom, eu escrevo mais do que nessa varanda, eu escrevo nessa cadeira. Essa cadeira foi um brinde que minha mãe ganhou de sei lá da onde, nos anos 90, e ela curiosamente se adequa muito à escrita, porque com as pernas do puff o laptop fica aqui, e os braços eles ficam perfeitamente apoiados nesse tecido, e a mão aqui. Então é absolutamente ergonômica. E ela fecha e vira um guarda-chuva, assim. Então, mais de uma vez, quando eu já fui escrever em viagem, que eu tinha aqui nas Olimpíadas, por exemplo, quando eu vou cobrir a Flip e tal, eu levo a cadeira na mala, levo essa almofada vagabunda aqui também, que precisa desse apoio aqui na cabeça, pra você ficar... E, embora não pareça, dá para ficar trabalhando 12 horas aqui de seguida, sem lesão de esforço repetitivo, sem dor nas costas. Eu até tenho medo porque eu não sei onde compra essa cadeira, e ela tá toda rasgando já, e tá com silver tape por dentro, com fita isolante por fora, puída, enfim, isso daqui são as condições ideais de temperatura e pressão, mas se não tiver essa cadeira, evidentemente eu escrevo em qualquer outro lugar, contanto que seja silencioso e não tenha mais gente, né? Seria incapaz de escrever numa redação, por exemplo. Olha, eu acordo, tomo um café e venho para cá. Ou o dia que minha filha está aqui e tal, vou pro escritório lá em cima. Idealmente é de manhã, o horário que eu estou mais descansado, e sento no computador e escrevo. Não tem muito segredo, assim. Anoto ideias no celular, no bloco de notas, e quando eu vou fazer uma crônica eu já tenho várias ideias e busco nelas, ou então eu tenho uma ideia na hora. A escrita eu acho que é praticamente reescrever, escrevo lentamente, botando coisa no papel e mudando, enfim. Eu acho que basicamente porque eu não sabia jogar bola nem tocar guitarra, então fui um adolescente ressentido que queria me vingar do mundo, que não me valorizava na adolescência. A escrita é uma arte covarde, né? Você diz depois tudo aquilo que você não conseguiu dizer na hora. E eu acho que é por isso. Se eu fosse um cara muito bem sucedido na adolescência, eu não escreveria. Eu tento escrever para falar o que eu não consigo falar ao vivo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar do Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Esse livro é um clássico e não é à toa. Ele é um clássico da literatura mundial. Ficou muito famoso por causa do retrato muito fiel que ele faz dos anos 20 da sociedade norte-americana. O pós-guerra, a geração perdida, os furiosos anos 20, como muita gente chama. E é especialmente interessante por causa do tipo de narrador que o Fitzgerald escolheu pra narrar essa história. O Nick Carraway, que é o personagem, ele é um narrador observador. Mas ele não é como os que a gente conhecia até então na literatura.
porque ao mesmo tempo que ele não é importante o suficiente para participar ativamente dos momentos de tensão, dos momentos mais importantes da trama, ele também é um personagem importante o suficiente para estar presente nesses momentos. Então as pessoas chamam ele para estar lá, os personagens estão sempre chamando ele e convidando ele para estar perto, e querendo ou não, ele acaba presenciando todo esse tipo de momentos cheios de tensão, cheios de ação, e os momentos mais importantes da história toda ele tá lá presenciando porque ele é valorizado pelos outros personagens, que são, na verdade, os principais. Além disso, eu acho muito interessante que o Nick Carraway, como personagem narrador, observador, ele, teoricamente, não era pra ter uma grande opinião sobre as coisas. Se tivesse, ele seria o personagem principal. Mas ele não é. O que acontece é que o Scott Fitzgerald conseguiu encontrar um equilíbrio perfeito entre o narrador observador, que tá lá só pra narrar, e também um personagem da história que tem a sua própria opinião sobre as coisas e tem a sua própria reação sobre o que acontece na história. Então, o Nick, no decorrer da história, você se pega se identificando muito com ele. No fato de que ele tem as próprias opiniões, geralmente são muito parecidas com as opiniões do próprio leitor. Então, ele é um espelho ali do leitor dentro da história, mas ao mesmo tempo ele não influencia muito no que acontece. Ele tá ali vendo o que está acontecendo, presenciando ao mesmo tempo o glamour e a decadência dos anos 20 e criando ali uma opinião própria. Era uma sociedade que era ao mesmo tempo muito glamurosa e também muito falha, muito decadente, cheia de preconceitos, cheia de mágoas dos anos de guerra, cheia de certos costumes estranhos herdados do tempo de guerra, mas ao mesmo tempo povoa a nossa imaginação, aquela imagem que nós temos dos anos 20, que eram anos de ostentação, de riqueza, de festas maravilhosas, de gente glamurosa. Então, acho que o Fitzgerald faz esse retrato muito fiel do que era naquela época, que tinha essa parte do glamour e do brilho, mas também tinha uma parte muito mais negra e um pouco mais podre daquela sociedade daquela época. É um livro maravilhoso, muito bem contado. A história em si tem um charme muito grande, porque ela interage perfeitamente com o cenário da época e com os costumes da época. De maneira geral, é um livro que eu recomendo muito, acho muito interessante. É isso então, um beijo e até a próxima. Vida Saldanha. Adão, livreiro. Ele é o autor do Clube da Luta. Ele é o autor do Clube da Luta? Gostei. Ok? Gostei. Pronto, vou levar. Beleza, fica à vontade. Certo. Legal. Obrigado. Nada. Eu tento fazer um mapa de que contato que ele teve com o livro, né? Se ele já leu alguma coisa, se ele conhece algum autor, se ele conhece algum ramo literário, algum gênero literário. A partir daí a gente começa a conversa, né? Se ele nunca leu, aí eu vou tentar fazer uma introdução à leitura. Eu tenho uma relação muito legal com vários clientes, né? Com muitos clientes, com vários escritores, né? Que eu conheço, que eu atendo, que eu indico, que eu pego indicação também, né? Eu acho que para um livreiro é muito importante essa rotina de separar, de guardar, de ler a orelha. Com esse movimento você vai se alimentando de informações sobre o livro, sobre o autor. Ele é como se fosse uma comida. Você vai se alimentando de informação sobre o livro. Como eu sou bastante antiga na profissão, né, 31 anos, e as livrarias eram menores, né, e também não tinha um auxílio de Google, de sistema, você tinha que saber mesmo, ou você sabia ou sabia, né? Quando eu entrei no mercado do livro, nós entrávamos no mercado e aquilo era uma profissão, como marceneiro, como pedreiro, como advogado, e entrávamos para trabalhar como livreiro a vida toda. Muitas pessoas que entram para trabalhar na livraria é porque gostam desse universo, porque querem trabalhar com cultura, ou, por exemplo, alguém que está trabalhando, que está estudando letras e que acha que aquilo vai agregar para o curso dela. Então, na minha opinião, o livreiro como profissão
não está dentro do escopo da nova geração. Então eu acho que a profissão de livreiro está com os dias contados. Eu não posso dizer quanto tempo, mas a nova geração que entra na livraria hoje não vê mais o livreiro como uma profissão. Vladimir Nabokov nasceu na Rússia em 1899. De família aristocrática, teve que deixar o país após a Revolução Soviética. Aos 40 anos, mais uma vez fugindo da guerra, mudou-se para os Estados Unidos, onde lecionou literatura russa. Escritor obscuro, teve a vida sacudida quando seu 10º romance veio à luz, depois de ser recusado por várias editoras. Lolita abordava temas clandestinos, como a obsessão e a sexualidade adolescente. Com erudição, veia satírica e talento para a descrição psicológica, ele refletiu o esgotamento do puritanismo e uma transição dos costumes. Nem moral, nem imoral, Nabokov apenas mostrou a natureza humana em seus aspectos bizarros e inconfessáveis. Esse é o primeiro capítulo do livro A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho, que está nas Obras Reunidas. Capítulo 1. Aos 16 anos, matei meu professor de lógica, invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Deixei crescer a barba em pensamento, comprei um par de óculos para míope e passava as noites espiando o céu estrelado, um cigarro entre os dedos. Chamava-me então Adilson, mas logo mudei para Heitor, depois Rui Barbo, depois finalmente Astrogildo, que é como me chamo ainda hoje, quando me chamo. A primeira mulher que possuí foi sob a ponte do Sena, em pleno coração do meu Paris imaginário. E ainda me lembro de que ela me sorria com os dentes que refletiam as estrelas e as lâmpadas do cais adormecido, e dizia-me coisas numa língua que eu não conhecia. Paguei-lhe a vista e subi eufórico em direção a uma rua, de onde vinham sons de uma mandolinata inenarrável, e que se esvanecia à medida que eu me aproximava, e que acabou por desaparecer de todo. Sentei-me no chão aturdido, acendi um cigarro e deixei que ele se fumasse por si mesmo. E depois morri tranquilamente dentro da noite calma.